Um amigo, que é um dos maiores intelectuais deste Congresso Nacional, frasista, como eu, porém ele abismalmente melhor do que eu, não vou citar o nome dele, porque a briga é minha, não vou colocá-lo no meio, não sou covarde. Me ensinou hoje, a irrelevância é pior do que a hostilidade. Então, depois de ter vivido ontem um dia tenso, naquele enfrentamento, hoje acordei já pensando em projetos, já pensando em propostas, já pensando no meu lado propositivo, porque eu não cheguei aqui para ser metralhadora giratória de forma alguma. Foi até a primeira, talvez a última, desses meus 8 anos de mandato. Mas essa primeira era a voz do Brasil, né? O Brasil queria que alguém fizesse o que eu fiz. Tanto que por 12 horas seguidas, este assunto ficou em primeiro lugar, como mais comentado do Brasil, no top 10 trend do Twitter. E por favor, entrem nas redes sociais e consigam achar um só comentário contra mim. Girão deve ter visto. Só tem comentário contra o outro lá de lá. Eu fiquei até impressionado, porque nem Jesus Cristo conseguiu isso, né? O nosso Criador. Mas vejam o tanto que o nosso querido amigo do lado de lá, muito amigo, é querido pela nação brasileira. Posto isto, vamos trabalhar. Entro com o 9º projeto de lei em 29 sessões aqui, uma média de um projeto a cada 3 dias. Essa é a minha principal missão. E tendo um orientador voluntário como Cristóvão Buarque na educação, eu vou vendo os seus 218 projetos inéditos que me colocou como seu herdeiro. Eu vou dar entrada proximamente a esse 9º projeto de lei, que é um projeto de emenda à Constituição para tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Conforme se pode conceber, o Fundeb é mecanismo fundamental no financiamento da educação brasileira, sobretudo para aqueles que entes federados dispõem de menor arrecadação. Segundo o estudo do movimento Todos pela Educação, pelo menos 4.810 municípios brasileiros, o fundo corresponde, senhoras e senhores, a 50% dos gastos por aluno a cada ano. Em 1.102 desses municípios, a participação do Fundeb no total de gastos chega a 80%. Por essa importância, estou me antecipando ao final da vigência da lei que reage e que vai reger o Fundeb, o que ocorrerá no próximo ano de 2020. Voltarei aqui, presidente Isalci, vossas excelências, ao assunto para detalhar melhor esta minha proposição, 9º projeto de lei neste primeiro mandato, em 29 sessões, e pedir o respeitoso apoio de todos os senhores e de todas as senhoras. Agradeço, concluo, e a minha gratidão eterna à população brasileira por essa massacrante opinião de todos na imprensa, nas redes sociais, dando apoio total ao que eu fiz e ao meu direito pelo artigo 53 da Constituição de defender um colega deste Senado chamado de desqualificado, de gentalha, e um procurador chamado de gangster. Ou seja, foi a reciprocidade de adjetivos. Se eu errei na forma, certamente eu não errei no conteúdo. Agradecidíssimo. Aproveitar a presença do senador Cajuru para reiterar, senador Cajuru, o que disse ontem. Quis o destino, e tem uma poesia que diz que tudo que acontece na vida tem seu momento e seu destino.
Nós tínhamos estabelecido, inclusive na reunião de líderes, que iríamos dar o tempo necessário para amadurecer a decisão sobre a instalação da comissão parlamentar de inquérito. Esse tempo, eu acredito que o presidente Davi já deu um encaminhamento em relação a isto. Este encaminhamento vai passar pelos técnicos daqui do Senado. Eu acho que nós temos que dar ao presidente Davi e à Casa o tempo para decidir sobre a comissão parlamentar de inquérito, mas nenhum tempo pode ser adiante do que está na Constituição. A Constituição estabelece que comissões parlamentares de inquérito são direitos de minoria. Tendo 27 assinaturas e ninguém declinando dessas assinaturas, as CPIs têm que ser instaladas. Eu não vejo, ao contrário do que alguns colegas podem, de forma distinta, pensar, não vejo aprofundamento de crises institucionais. Eu vejo avanço institucional para o Brasil, a necessidade do Senado cumprir o papel que lhe cabe. Nós aqui estamos como senadores, como senadoras e senadoras, para legislar e para fiscalizar. A Constituição dá para nós, dá para o Brasil, um formato de organização do Estado brasileiro em tripartição de poderes, com um princípio de funcionamento básico e elementar, de freios e contrapesos. Nenhum poder tem mais poder que o outro. Aliás, cabe no Legislativo a esta Casa controlar os excessos do Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, quando excessos por lá sejam cometidos. Não foi à toa que o legislador constituinte designou para nós, senadoras e senadoras, para essa Casa, para a Casa da Federação, a prerrogativa de sabatinar os ministros do Supremo Tribunal Federal. A prerrogativa de votar neles aqui nesse plenário e, se eles não alcançarem a maioria absoluta dos membros daqui, eles não serem conduzidos ao Supremo Tribunal Federal. Não foi à toa ainda que o desenho constitucional nosso confere a esta Casa, não é a nós, que nós passamos, mas é a esta instituição, a prerrogativa, inclusive, de afastar os ministros do Supremo, de impeachá-lo. É porque coube no nosso desenho, desenho de formação da nossa República Democrática, no modelo de tripartição de poderes, a regulação do freio e contrapeso em relação ao Judiciário como responsabilidade do Senado Federal. Isso é atribuição nossa. Isso é atribuição institucional nossa. E quando nos é dada uma atribuição, e uma atribuição institucional nossa, está presente inclusive no juramento que proferimos aqui no dia 1º de fevereiro. No juramento está lá dito: defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. É nosso dever zelar, dentro da Constituição da República, por essas atribuições. Ora, se um ministro do Supremo Tribunal Federal pede para ser tomada providências cabíveis contra a opinião de um senador, se isso não é excesso, eu não sei dizer o que mais o será. Não sei dizer o que mais será excesso. Então, senador Cajuru, eu quero aqui reiterar a solidariedade ali dita ontem. Eu sei que Vossa Excelência sabe que nós temos a relação pessoal, mas a solidariedade me permita dizer, não foi a Vossa Excelência, foi ao Senado, é a instituição. Trata-se aqui de preservar a função constitucional, as atribuições do Senado e o que a Constituição nos outorga. A Constituição, quando nos dá, no artigo 53, a inviolabilidade de palavra, opiniões e voto, o fez, nos deu essa prerrogativa, a inviolabilidade, para que nós possamos nos insurgir através da voz contra quem quiser e nos insurgir e utilizar a voz em defesa dos interesses da sociedade. É básico da função do parlamento. Aliás, eu falei parlamento, não foi? Vem do latim
parlar, vindo da denominação aquele que parla. Tentar coibir o direito de parlar do parlamentar é a maior ofensa que se tem à função parlamentar. Então, eu quero só reiterar, eu não posso deixar de aproveitar os minutinhos que me restam para voltar a retomar esse tema aqui. Tem uma frase de Martin Luther King Jr., grande pacifista, humanista mundial, que ele diz o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E veja o que está acontecendo hoje no nosso país. Não basta os ataques que essa casa sofreu, e eu vi como cidadão, nem sonhava em me candidatar a nada, mas já percebi as invasões do Supremo Tribunal querendo legislar nessa casa aqui, reiteradamente, em vários assuntos. Você pode elencar 10 assuntos que eles tentam legislar aqui, e legislam, têm legislado, usurpando o poder dessa casa, deliberadamente, sem o menor respeito a essa casa, em assuntos que vêm sendo debatidos nessa casa. Vou dar dois aqui, apenas. A questão do aborto e a questão da liberação de droga. Tem assuntos, são assuntos importantíssimos, que se referem à vida humana, aos princípios dos brasileiros, e valores e conceitos culturais, religiosos, enfim. E nós temos, ontem, naquele momento aqui, onde todos que estavam aqui presentes, praticamente todos se solidarizaram com o senador Cajuru, se foi falado, mas a gente tem que pensar em pauta positiva para essa casa. Tem a reforma da Previdência, tem a reforma tributária. Beleza, tem essas reformas que são importantes para o país, mas tem pauta também positiva, como é essa questão da CPI dos tribunais superiores. É uma pauta positiva, sabe por quê? Porque é uma demanda da sociedade, senador Cajuru. Isso é uma demanda da sociedade, é uma prerrogativa do Senado Federal de fazer. Qual é o outro poder que vai fazer? Qual é o outro poder que vai fazer? Então nós tivemos, nos últimos anos, 2 impeachments do Poder Executivo, tivemos muitas investigações no Legislativo, ótimo, mas cadê as investigações do Judiciário? Por que tanto receio? Por que tanto medo? Então, eu acredito muito na sabedoria que essa casa vai ter através do presidente da mesa, o presidente Davi Alcolumbre, e que possa se ter uma sequência. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo como barrar essa CPI. Não vejo. E a sociedade acordou. Isso é muito positivo para o país. A sociedade está acompanhando o que nós estamos fazendo aqui. Ela fez essa renovação gigantesca que houve na casa. Estamos próximos da população e não podemos nos separar. Não podemos nos separar. Essas galerias aqui, é bom que estejam cheias. É bom que a gente tenha esse debate. Então, por que não fazer essa investigação se tem fatos determinantes? Mas só tem 3 ou 4. Bastaria um fato para poder iniciar o processo. Então, eu acredito que chegou a hora da verdade. A verdade sempre triunfa, né? E eu acredito muito, ontem conversando aqui com os colegas, tendo em vista todo esse levantamento de debate sobre esse assunto, eu vejo, olha, isso é ação de Deus. Isso é ação de Deus. Por que a limpeza tem que ser feita em um, outro, e no outro não? A limpeza tem que sair tudo. Para curar, tem que sair tudo. E o Poder Judiciário do Brasil precisa esclarecer muitas coisas.